Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura a seguir é parcial e extraída da bula original ao da bula real impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do Nimesulida. O que devo saber antes de usar este medicamento? As drogas anti-inflamatórias não esteroidais podem mascarar a febre relacionada a uma infecção bacteriana. O uso de outros anti-inflamatórios não esteroidais, ANIES, durante o tratamento com nimesulida não é recomendado. O uso associado aos analgésicos deve ser sob a orientação de um profissional de saúde. O uso da nimesulida por pessoas que tenham problemas com o uso abusivo de álcool ou em conjunto com medicamentos ou outras substâncias conhecidas, as quais tenham potencial para causar danos ao fígado é desaconselhado, pois há risco aumentado de ocorrência de reações hepáticas. Populações especiais uso em pacientes com problemas hepáticos, que tenham problemas no fígado. Raramente nimesulida tem sido associado com reações hepáticas sérias, incluindo casos fatais muito raros. Se você teve sintomas compatíveis com problemas do fígado durante o tratamento com nimesulida, por exemplo, anorexia, falta de apetite, náusea, enjoo, vômitos, dor abdominal, dor na barriga, fadiga, cansaço, urina escura ou icterícia, coloração amarelada na pele e olhos, deve ser cuidadosamente monitorado pelo seu médico. Se você apresentar exames de função hepática, do fígado, anormais, deve descontinuar o tratamento. E, neste caso, você não deve reiniciar o tratamento com a nimesulida. Reações adversas hepáticas, do fígado, relacionadas à droga foram relatadas após períodos de tratamento menores de um mês. Dano ao fígado, reversível na maioria dos casos, foi verificado após curta exposição ao medicamento. Uso em pacientes com distúrbios de coagulação como os anti-inflamatórios não esteroidais como a nimesulida podem interferir na agregação plaquetária, junção das plaquetas para parar um sangramento, estes devem ser utilizados com cuidado caso você tenha diátese hemorrágica, tendência ao sangramento sem causa aparente, hemorragia intracraniana, sangramento no cérebro, e alterações da coagulação, como por exemplo, hemofilia, doença da coagulação, e predisposição a sangramento. Uso em pacientes com distúrbios gastrointestinais, problemas no estômago e ou intestinos, em raras situações, nas quais ulcerações, feridas, ou sangramentos gastrointestinais, do estômago e ou intestinos, ocorrem em pacientes tratados com nimesulida, o medicamento deve ser suspenso. Assim como com outros anti-inflamatórios não esteroidais, ANIES, sangramento gastrointestinal, do estômago e ou intestinos, ou ulceração perfuração podem ocorrer a qualquer tempo durante o tratamento, com ou sem sintomas de aviso ou história anterior de eventos gastrointestinais, do estômago e ou intestinos. Caso ocorra sangramento gastrointestinal ou ulceração, o tratamento deverá ser interrompido. Se você tem distúrbios gastrointestinais, do estômago e ou intestinos, incluindo histórico de úlcera péptica, lesão no estômago e ou intestinos, de hemorragia gastrointestinal, sangramento do estômago e ou intestinos, colite ulcerativa ou doença de Crohn, doenças inflamatórias do intestino, a nimesulida deverá ser utilizada com cuidado. Uso em pacientes com insuficiência renal ou cardíaca, mau funcionamento dos rins ou do coração. Se você tem insuficiência renal ou cardíaca, mau funcionamento dos rins ou do coração, cuidado é requerido, pois o uso de anti-inflamatórios não esteroidais como nimesulida pode resultar em piora da função dos rins. A avaliação da função renal deve ser feita pelo seu médico antes do início do tratamento e depois regularmente. No caso de piora, o tratamento deve ser interrompido. Como os outros anti-inflamatórios não esteroidais, a nimesulida deve ser usada com cuidado caso você tenha insuficiência cardíaca congestiva, mau funcionamento do coração, hipertensão, pressão alta, prejuízo da função renal, pois, desta forma, pode acontecer uma redução no fluxo de sangue nos rins. Como o medicamento é eliminado principalmente pelos rins, este deve ser administrado com cuidado caso você tenha prejuízo da função hepática ou renal, do fígado ou rins. Em caso de problema grave na função dos rins, o medicamento é contraindicado. Uso em idosos. Pacientes idosos são particularmente sensíveis às reações adversas dos anti-inflamatórios não esteroidais como a nimesulida, incluindo hemorragia, sangramento, e perfuração gastrointestinal, perfuração do estômago e ou intestinos, alteração das funções dos rins, do coração e do fígado. Não existem estudos que avaliem comparativamente como a nimesulida age no organismo de idosos e jovens. O uso prolongado de nimesulida em idosos não é recomendado. Se o tratamento prolongado for necessário, você deve ser regularmente monitorado pelo seu médico. Só febre, isoladamente, não há indicação para uso de nimesulida. Uso em crianças e adolescentes. A nimesulida não deve ser utilizada por crianças menores de 12 anos. Com relação ao uso da nimesulida em crianças, foram relatadas algumas reações graves, incluindo raros casos compatíveis com síndrome de Reye, doença grave que acomete o cérebro e o fígado. Adolescentes não devem ser tratados com medicamentos que contenham nimesulida caso estejam presentes sintomas de infecção viral por vírus, pois a nimesulida pode estar associada com a síndrome de Reye em alguns pacientes.
Uso em pacientes com distúrbios oculares, dos olhos, se você tem história de perturbações oculares, dos olhos, devido ao uso de outros anti-inflamatórios não esteroides, o tratamento deve ser suspenso e realizado exames oftalmológicos, dos olhos, caso ocorram distúrbios visuais durante o uso da nimesulida. Uso em pacientes com asma toleram bem a nimesulida, mas a possibilidade de broncoespasmo, estreitamento dos brônquios que causa dificuldade para respirar, não pode ser inteiramente excluída. Alterações na capacidade de dirigir veículos e operar máquinas. Nimesulida tem pouco ou nenhum efeito sobre a habilidade de dirigir ou operar máquinas. Bula do paciente: gravidez e lactação. Não há nenhum dado adequado de uso do medicamento em mulheres grávidas. Dessa forma, o risco potencial de seu uso em mulheres gestantes é desconhecido, portanto, para a prescrição de nimesulida devem ser avaliados os benefícios previstos para a gestante contra os possíveis riscos tanto para o embrião ou feto. O uso de nimesulida não é recomendado em mulheres tentando engravidar ou grávidas. Em mulheres que têm dificuldades para engravidar ou que estão sob investigação de infertilidade, a retirada do medicamento deve ser considerada. Não está estabelecido se a nimesulida é excretada no leite humano. Nimesulida é contraindicado durante a fase de amamentação. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Interações medicamentosas. Nimesulida não deve ser usado em conjunto com drogas que potencialmente causem danos ao fígado. Deve-se ter cuidado com pacientes que apresentem anormalidades hepáticas, particularmente se houver intenção de administrar nimesulida em combinação com outras drogas que possam causar alteração do fígado. Durante o tratamento com nimesulida, os pacientes devem evitar usar outros anti-inflamatórios não esteroidais, pois há risco de somação de efeitos, incluindo efeitos adversos. Medicamento. Gravidade. Maior é necessário cautela se nimesulida for utilizado antes ou após 24 horas de tratamento com metotrexato, pois o nível sérico do metotrexato pode aumentar, aumentando sua toxicidade, risco de leucopenia, trombocitopenia, anemia, nefrotoxicidade, ulceração de mucosa. O uso associado ao medicamento pemetrexed leva ao risco de toxicidade pelo mesmo, potencializando problemas de mielossupressão, mau funcionamento da medula óssea, nefrotoxicidade e toxicidade gastrointestinal. A associação de nimesulida com medicamentos como apixabana, ardeparina, acebutalol, sertoparina, citalopram, clopidogrel, clovoxamina, dalteparina, danaparoide, desirudina, duloxetina, enoxaparina, eptifabatida, escitalopram, femoxetina, flezinoxan, fluoxetina, ginkgo biloba, heparina, levomilnacipron, milnacipron, nadruprarina, nefazodona, parnaparina, paroxetina, pentosano polissulfato de sódio, pentoxifilina, prasugrel, proteína C, reviparina, rivaroxabana, ticlopidina, tinzaparina. Venlafaxina, vilazodona, vortioxetina, zimeldina potencializa o risco de sangramento. Aumento do risco de sangramento gastrointestinal pode ocorrer no caso da associação da nimesulida com medicamentos como abciximab, argatrobana, bivalirudina, cilostazol, dipiridamol, fondaparinux, lepirudina, tirofiba. A associação com ciclosporina pode levar ao aumento do risco de nefrotoxicidade. Já a associação com as beta-glucanas pode levar a lesões gastrointestinais severas. No caso do medicamento Gocipol, a possível associação com a nimesulida pode levar ao aumento do risco de ocorrência de eventos gastrointestinais, hemorragia intestinal, anorexia, náuseas, diarreia. Efeitos como a potencialização da ação dos anti-inflamatórios, aumento do risco de sangramento, alterações renais e alterações gástricas, pode ocorrer com associação com o extrato de Feverf. O uso associado de nimesulida com o medicamento pralatrexato pode causar o aumento da exposição do pralatrexato. Há risco de falência renal aguda na associação com tacrolimus. Gravidade. Moderada devido aos efeitos nas prostaglandinas renais, os inibidores da prostaglandina sintetase, como nimesulida, podem aumentar a nefrotoxicidade das ciclosporinas. A nimesulida pode diminuir os efeitos diuréticos, efeito que aumenta a eliminação de urina, e antihipertensivos de medicamentos como a furosemida, azozemida, bemetizida, dendroflumethiazida, benzotiazida, bometanida, butiazida, clorotiazida, clortalidona, clopamida, ciclopentiazida, ácido etacrínico, hidroclorotiazida, hidroflumethiazida, indapamida, meticlotiazida, metolazona, piretanida, politiazida, torcemida, triclormetiazida, chipamida. A associação da nimesulida com medicamentos como acebutalol, alacepril, alprenolol, anlodipina, arotinolol, atenolol, azilsartana, bufenolol, benazepril, bepridil, betaxolol, bevantolol, bisoprolol, bopindolol, bucindolol, bupranolol, candersartana silexetil, captopril, cartiolol, carvedilol, celiprolol, silazapril, delapril, dilevalol, enaprilato, enalapril, ismolol, fosinopril, imidapril, labetalol, landiolol, levobunolol, lisinopril, mepindolol, metipranolol, metoprolol, moexipril.
nadolol, nebivolol, nipradilol, osprinolol, pembutolol, pentopril, perindopril, pindolol, propranolol, quinapril, ramipril, sotalol, espirapril, talinolol, temocapril, tertatolol, timolol, trandolapril, zofenopril, pode levar à diminuição do efeito antihipertensivo, que controla a pressão arterial, dos mesmos. O aumento do risco de baixos níveis de açúcar no sangue, hipoglicemia, pode ocorrer na associação da nimesulida com medicamentos como acetohexamida, clorpropamida, glicazida, glimepirida, glipizida, gliquidona, gliburida, nateglinida, tolazamida, tobutamida. A associação da nimesulida com amilorida, canrenoato, espironolactona, triantereno pode causar diminuição do efeito diurético, efeito que aumenta a eliminação de urina, risco de hipercalemia, aumento dos níveis de potássio no sangue, ou possível nefrotoxicidade. Efeitos como diminuição do efeito antihipertensivo e aumento de risco de lesão renal podem ocorrer no uso associado da nimesulida com irbesartana, losartana, omesartana medoxomil, tazosartana, teomesartana ou valsartana. O aumento do risco de sangramento pode ocorrer na associação com acenocumarol, anisindiona, desvenlafaxina, dicumarol, fenindiona, fenprocumona e varfarina. A nimesulida em associação com diltiazem, felodipina, flunarizina, galopamil, isradipina, lacidipina, lidoflazina, manidipina, nicardipina, nifedipina, nilvadipina, nimodipina, nisoldipina, nitrendipina, pranidipina ou verapamil pode levar a aumento do risco de sangramento gastrointestinal e diminuição de efeito antihipertensivo. Há aumento no risco de convulsão no uso associado de nimesulida e levofloxacino, norfloxacino ou fluoxacino. A associação com lítio pode aumentar a toxicidade do mesmo com riscos potenciais para sintomas como fraqueza, tremor, sede excessiva, confusão. A nimesulida pode levar à diminuição do efeito do L-metilfolato. Medicamento-alimento. A ingestão de alimentos não interfere na absorção e biodisponibilidade da droga. O efeito dos alimentos na absorção da nimesulida é mínimo. Recomenda-se tomar nimesulida após as refeições. Não se aconselha a ingestão de alimentos que provoquem irritação gástrica, tais como abacaxi, laranja, limão, café, etc., durante o tratamento com nimesulida. Medicamento. Substância química. Não se aconselha a ingestão de bebidas alcoólicas durante o tratamento. Interações. Medicamento. Exame laboratorial. Gravidade. Menor teste de sangue oculto nas fezes. Efeito da interação. Resultado falso positivo. Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Este medicamento contém lactose. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, lendo a bula e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, lendo a bula. Espero por vocês lá. Tchau.